Olá, pessoal. Me chamo Alicia Fonseca. Sou monitora da disciplina de Habilidades Farmacêuticas 1 do curso de Farmácia aqui da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto. No vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo a resolução da questão 1 da prova da segunda unidade. Vamos lá para a questão. A questão pede para determinar a equação molecular completa e fazer, respectivamente, o balanceamento dessa de acordo com o modelo que o professor sugeriu. Então, na primeira alternativa, a gente tem que se basear também na tabela que o professor forneceu na prova para conseguir colocar os índices que tem ao lado, se o composto ele é solúvel ou se ele é insolúvel. Então, na tabela a gente consegue ver os compostos iônicos solúveis, os compostos iônicos insolúveis e também as suas exceções. Na alternativa A, a gente vai ter o ácido bromídrico e o hidróxido de potássio. Como se trata de uma base e um ácido, a gente vai ter, consequentemente, a formação da água nos produtos, o H2O. Esse a gente já sabe que é líquido, então já dá para colocar o índice L ao lado. Como a gente vai ter a união da hidroxila e do hidrogênio, consequentemente vai sobrar os íons do bromo e os íons do potássio, que vão se unir aqui para formar o sal. Então a gente vai ter o KBr aqui do outro lado, nos produtos. Essa equação já está balanceada. A gente tem a mesma quantidade tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então não precisa adicionar mais nada. O que resta agora é só conferir a tabela para adicionar os índices do estado físico. Então é só a gente conferir o K e o BR aqui na tabela. Na tabela aqui, ele vai trazer o BR, no caso, o bromo. Então, o bromo, ele é um composto iônico solúvel. Ele não tem nenhuma exceção que inclua o potássio. Então, ele continua sendo um composto insolúvel, junto com o potássio. Por isso que aqui a gente coloca aquoso. Na letra B, a gente vai ter o ácido sulfuroso e o hidróxido de lítio. Como o ácido sulfuroso tem 2 hidrogênios e o hidróxido de lítio só tem uma hidroxila, a gente precisa fazer com que eles sejam equivalentes para conseguir se neutralizar e, consequentemente, depois formar água. Então, por isso, a gente vai multiplicar o hidróxido de lítio aqui por 2 para conseguir ter 2 hidroxilas para elas conseguirem se neutralizar com os 2 hidrogênios do ácido sulfuroso. Então, nos produtos, a gente vai ter aqui a formação da água e a união dos outros íons, o lítio e o sulfato. Então, o lítio ele já está aqui nos produtos representado pelo 2 aqui embaixo, já que nos reagentes ele foi multiplicado já. E o H2O a gente vai balancear. Então, como na primeira parte dos reagentes a gente tem 4 hidrogênios, né? Porque no ácido sulfuroso a gente tem 2 hidrogênios, e quando multiplica o hidróxido de lítio a gente vai ter mais 2, então são 4. Então, consequentemente, aqui nos produtos a gente vai ter que multiplicar a água por 2 também, para ficar 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Porque lembre, nessa primeira parte a gente também multiplicou a hidroxila por 2. Então, consequentemente, multiplicou tanto o oxigênio quanto o hidrogênio. Então, aqui a gente só precisava adicionar o 2 na água mesmo para ficar balanceado. E agora é só conferir a tabela. Na tabela, a gente vai ver qual dos dois tem aqui. E a gente vai ter aqui o sulfato, nessa última parte dos compostos iônicos solúveis. Ele não vai apresentar nenhuma exceção. Então, ele continua sendo insolúvel. Então, aqui é só a gente adicionar o aquoso e no H2O o líquido. Aqui na letra C, a gente vai ter o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio. Nesse caso, a gente também vai ter que tornar os hidrogênios e hidroxilas equivalentes para conseguir se neutralizar. Então, a gente vai ter que multiplicar o ácido fosfórico por 2 para formar 6 hidrogênios e multiplicar o hidróxido de cálcio por 3 para formar 6 hidroxilas também. Então, depois a gente vai ter a formação do H2O, naturalmente, e também a junção dos íons para formar o sal. Aqui, o cálcio nos produtos, ele já está com 3, que foi o resultado da multiplicação que a gente fez aqui nos reagentes. E o fosfato, ele está entre parênteses justamente porque quando a gente multiplica pelo 2 nos reagentes, ele está multiplicando tanto o fósforo quanto o oxigênio. Por isso que a gente precisa colocar entre parênteses aqui. Se não parênteses, vai parecer que está multiplicando só o O. Então, ficaria tipo O8, o que não é a ideia. A ideia é multiplicar ambos aqui, certo? E agora, o que resta é balancear, né? Então, como a gente multiplicou já aqui nos reagentes por 2 e aqui por 3, o cálcio já está certo e o fosfato também já está certo, porque a gente já colocou 2 aqui entre parênteses. Então, eles já estão nas quantidades esperadas. Mas só aqui no H2O que a gente teria que adicionar o 6 para ficar a quantidade certa. Já aqui, nos reagentes, inicialmente, a gente vai ter 6 hidrogênios aqui no ácido fosfórico e no hidróxido de cálcio também 6 hidrogênios, consequentemente 12 hidrogênios. Então,
quando a gente adiciona aqui o 6, multiplicando pelo 2 do H, vai ficar 12 hidrogênios também. E o 6 multiplica aqui o O também, já que quando a gente multiplicou o hidróxido de cálcio por 3 aqui, ele também vai estar multiplicando por esse 2. Então, consequentemente, daria 6 hidrogênios aqui nessa parte. Então, resulta na quantidade que a gente espera para balancear. Então, considerando aqui balanceado já, a gente vai conferir a tabela para adicionar os índices. Nos índices, a gente encontra aqui o fosfato, na parte de compostos iônicos insolúveis, e a gente procura se ele tem alguma exceção. Aqui ele diz que as exceções são compostos NH4 e os cátions de metais alcalinos. Como aqui na nossa equação ele está junto com o cálcio é um metal alcalino. Então, consequentemente, vai formar um composto sólido. Então, por isso a gente coloca o Szinho ao lado e no H2O continua líquido, normal. Na letra D, a gente vai ter o ácido acético e hidróxido de amônio. Nesse caso já é um pouco diferente, porque o ácido acético ele é orgânico, então ele vai ter a presença aqui de carbono. Nesse caso, apenas a gente vai ter Na letra D, a gente vai ter o ácido acético e hidróxido de amônio. No caso do ácido acético, ele só vai ter um hidrogênio ionizável, porque os outros 3 hidrogênios que a gente tem estão ligados fortemente ao carbono. Então, eles não vão se ionizar. Apenas o hidrogênio que está ligado à carboxila que vai se ionizar. Então, aqui a gente só vai ter um hidrogênio, e na nossa base, que é o hidróxido de amônio, a gente também só tem um OH. Então, consequentemente, eles já se neutralizam. Considerando isso, nos produtos a gente vai ter a formação do H2O líquido e, consequentemente, a junção dos nossos íons. Então, a gente tem a junção aqui do íon acetato e do amônio. E aqui a equação já está balanceada, porque a gente vai ter as mesmas quantidades já nos reagentes quanto nos produtos. E o que acontece? Algumas pessoas podem se enganar pelo amônio ser um cátion. Então, poderia-se pensar que ele ia ficar na frente. Mas o que acontece aqui é que, por convenção, a gente vai representar o sal começando pela parte orgânica, seguida pela parte inorgânica. Então, a parte orgânica que a gente vai ter vai ser o íon acetato aqui, que se forma depois. E então, depois a gente vai colocar o íon amônio. Algumas pessoas podem confundir essa parte justamente porque o amônio se trata de um cátion, então é esperado que ele ficasse na frente. Mas como se trata de um composto orgânico, então vai ter essa modificação. Então, como já está balanceado, o que resta para a gente é conferir a tabela também. Vindo aqui na tabela, a gente tem aqui na parte de cima o nosso íon acetato. Ele vai estar na categoria dos compostos iônicos solúveis e ele não tem nenhuma exceção, então ele vai continuar sendo solúvel. Então é só a gente adicionar o íon aqui de aquoso, H2O líquido e pronto, é isso. Na alternativa E, a gente vai ter o ácido sulfúrico e o hidróxido de alumínio. Nesse caso, o ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios e o hidróxido de alumínio ele tem 3 hidroxilas. Então, a gente vai ter que equilibrar também para neutralizar. Então, a gente vai multiplicar o ácido sulfúrico por 3 para formar 6 oxigênios aqui que vão se ionizar, né? E multiplica o hidróxido de alumínio por 2 para formar 6 hidroxilas que vão se ionizar para se neutralizar. Então, tendo isso aqui balanceado, a gente vai formar o H2O e, consequentemente, a junção dos íons para formar o sal. Aqui a gente vai ter a junção do alumínio mais o sulfato. O alumínio, ele já está representado aqui com 2, que ele foi multiplicado nos reagentes, e o sulfato, ele está entre parênteses também, porque é o mesmo esquema de antes. O 3 que foi colocado aqui na frente do ácido sulfúrico está multiplicando tanto o enxofre quanto o oxigênio, por isso que a gente coloca entre parênteses. Essa equação aqui, a única coisa que a gente precisa ajustar é nos produtos a quantidade da água. Então, vai ficar aqui adicionando 6, vai ficar 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, vai ficar a quantidade exata de reagentes quanto de produtos. Aí, o que resta agora para a gente é conferir a tabela. Na tabela, a gente vai ter aqui o sulfato, nessa parte de baixo, nos compostos iônicos solúveis. A gente procura se ele tem alguma exceção e ele não vai ter, no caso, a exceção que a questão traz, que é justamente o alumínio. Então, por isso, ele vai continuar aqui sendo solúvel e, consequentemente, a gente coloca o aquoso. E é isso, gente. Essa é a resolução da primeira questão do último vídeo. Espero que vocês tenham entendido.